Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um Josué Coimbra Podcast. Infelizmente, ontem não foi um bom domingo, mas eu tenho certeza que a semana, embora seja mais curta, será uma semana maravilhosa. E falando em semana maravilhosa, hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria e a satisfação de receber em meu programa um embaixador. Embaixador Garcia, se apresente. Bom, em primeiro lugar, agradecer e dizer que é uma honra muito grande, José, estar aqui participando do programa Gazeta Regional e tendo a oportunidade de falar para os seus telespectadores. É uma alegria. O senhor sabe, quando eu era criança, eu sempre quis ser embaixador na vida. Só que aí chegou um momento da vida que eu desisti, o senhor acredita? Hum. E olha como que é a vida, né? Passou o tempo, tô tendo o privilégio de conhecer um, tá na minha frente. Como que é a vida de Não, na vocês? verdade, eu sou embaixador da carreira diplomática, né? Nós somos Uhum. diplomatas, né? Como se muito parecido com uma carreira de Estado, né? Como os militares, né? E embaixador é o último posto, né? Da carreira, como se fosse general, brigadeiro ou almirante, né? É um concurso público que anualmente tem, eu acho que são 30, 40 vagas, um concurso que é feito no Brasil inteiro. É bastante difícil, é tão difícil quanto o da magistratura. E aí você faz um ano no Instituto Rio Branco, que é a nossa academia, a academia diplomática. Na minha época eram 2 anos, hoje é apenas um ano, em Brasília, né? E aí você ingressa na carreira diplomática, que aí você galga as funções, né? Entra como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro, embaixador. E tudo isso por merecimento. Claro que tem cursos internos que você faz, você tem que defender uma tese no final para ser promovido a ministro. Uma carreira que exige muito estudo, né? Muita. Agora, você praticamente parte metade do seu tempo, da sua vida no exterior, né? Representando o Brasil. E por onde o senhor passou nessa vida? Olha, eu tive a grata satisfação de servir em 10 países, né? Eu tenho 44 anos eh, de, de, de vida pública, né? Eu já servi, meu primeiro posto foi a Embaixada do Brasil em Paris, né? Onde eu cuidava do setor de ciência, tecnologia e cooperação técnica. Depois eu fui para a Argélia, capital da Argélia, né? Num momento político muito delicado, onde eu cuidei da parte econômica e política. Depois eu voltei para o Brasil, passei um período no Brasil, fui para Washington, Estados Unidos, onde eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos, que é um órgão multilateral que envolve todas as Américas. Voltei para o Brasil, depois eu servi no Canadá como cônsul adjunto número 2 em Toronto, cônsul do Brasil em Toronto. É, Nesse meio tempo eu fiz serviço, a gente chama serviços provisórios curtos, né? No Kuwait, no Oriente Médio, em El Salvador, em 2 países da África, nos Camarões e no Togo. E minhas últimas funções foram embaixador do Brasil no Timor-Leste, em Dili, um país da comunidade dos países de língua portuguesa, pequeno, um país de apenas 1.300.000 habitantes. E, por último, cônsul-geral do Brasil no Japão, numa cidade chamada Hamamatsu, onde tem 10 mil brasileiros. Então, eu encerrei essas funções em abril passado. Foram os meus 2 últimos postos. Como foi a vida no Japão? Porque lá tem um alto índice de tecnologia, né? O Japão foi assim digamos, uma coisa completamente diferente do Timor-Leste, né, que é um país ainda em formação, um país só com 22 anos de existência, né, um país ainda em construção, e o Japão, como você bem falou, um país tecnologicamente avançado, né, onde, né, você tem, por exemplo, um sistema de transporte altamente eficiente, né, aqueles trens de alta velocidade, os chamados Shinkansen, que
e correm a 300 quilômetros por hora. Então, praticamente no Japão você não pega avião, é sempre trens de alta velocidade. Então, da minha cidade para Tóquio, você faz em 1 hora e 20, apenas, você percorre 350 quilômetros. Agora, essa tecnologia se reflete não apenas no sistema de transporte, mas enfim, principalmente na questão da segurança também, né? Sim, inclusive o senhor fala que a tecnologia muda a vida das pessoas, né? Isso foi um fruto da sua experiência no Japão? Essa convicção, ela surge de onde? Pois é, né? Não somente do Japão. Eu tive a oportunidade de viajar também pela China. A China hoje é muito tecnológico também. Praticamente você não usa mais dinheiro, né? Sempre é tudo pelo celular, também, né, nesses outros países, na Singapura, Malásia e tal. E a gente tem um nível de tecnologia na sociedade muito maior que no Brasil. A gente está avançando, né? Está avançando bastante. Mas o Japão é um ensinamento nessa parte de tecnologia. Então, por isso que eu foco muito nessa questão da tecnologia, porque hoje em dia, muitos problemas que nós estamos enfrentando atualmente, né, nós temos tecnologia hoje à nossa disposição para a gente tentar resolver alguns problemas, principalmente na área de segurança. Mas o senhor não acredita que isso seja um pouco da falta de investimento em capital humano e infraestrutura? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nesse trem que o senhor falou que vai a 300 quilômetros por hora, eu preciso ter uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de trem e, ao mesmo tempo, eu preciso investir em capital humano para que as pessoas consigam operar esse trem. E é claro que quando a gente fala do trem, ele acaba se tornando um signo de de um avanço tecnológico. Então, quando a gente pega o Brasil, que falta infraestrutura e falta investimento em capital humano, será que a gente não está talvez um pouco atrasado aonde nós estamos investindo o nosso recurso? Não, com certeza, né? Por exemplo, eu peguei o chamado maglev, que é em Xangai, né? Do centro da cidade para o aeroporto, que é um trem que não tem trilhos nem rodas, né? Ele levita, né? E você chega no aeroporto, ele roda mais de 400 quilômetros, 430 quilômetros, chega em 20 minutos ao aeroporto. É claro que isso exige uma formação tecnológica das pessoas que vão operar, né? Isso você sabe, fundamental é a educação. E no Japão, a educação é a questão número um. Tem países que elegem a educação, ou Coreia, um outro exemplo também, como prioridade, né? Até de Estado, né? Políticas públicas. Isso a gente precisa atentar para isso. Precisa, porque quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, muita gente olha o Brasil e olha, e gente que está aqui, inclusive, pensa que o Brasil é um lugar horrível, tenebroso. Alguns criam um apelido adjetivando o Brasil como se fosse um lugar horroroso. Só que, muito pelo contrário, o senhor já esteve lá fora, o senhor deve entender muito melhor do que eu isso que eu estou te falando. Nós temos aqui uma qualidade de vida muito boa. Eu estou falando bobagem. Em relação a outros lugares, o que eu quero dizer com isso? Você tem acesso às coisas, você tem condição. Pega o nosso metrô aqui em São Paulo, ele não é um metrô ruim. Pega o nosso trem, principalmente esse aqui que anda nessa região de Mogi das Cruzes, é um serviço bom. E você tem lugares lá fora que não tem um serviço público com essa qualidade. Não, com certeza. Agora mesmo eu vim de trem para cá, peguei metrô e trem e fiquei muito surpreso, né? Muito surpreso com isso. Agora precisa mais, digamos, mais capilaridade. Você precisa atingir mais cidades, mais a periferia, muito mais Exato. linhas, né? Porque se você pegar o metrô de Xangai ou de Pequim, ou mesmo de Tóquio, você tem centenas de estações. Você
vai para qualquer lugar de metrô. O que diminuiu o engarrafamento, né? Exato. Tóquio é a maior metrópole do mundo, com 27 milhões de habitantes, não chega nem aos pés, o engarrafamento lá, nem aos pés de São Paulo. Não é Exato. engarrafado como é São Paulo. Por quê? Porque as pessoas têm opção, né? Eles vão trabalhar com transporte público. É Exato. caríssimo o estacionamento nos grandes centros, as pessoas não vão com seus próprios carros. E dentro disso, por que eu falei isso? Porque quando a gente constrói uma infraestrutura adequada junto com o capital humano, é um caminho para o desenvolvimento econômico. Uhum. Concorda? Porque não adianta eu pensar só, olha, eu preciso derrubar a taxa de juros. Tá bom, mas você tem alguém para operar um trem que anda 300 por hora? É. Você tem, pega, por exemplo, o pessoal reclama, o quilo do tomate está R$ 50. Existem uma série de questões que influenciam, mas a gente precisa lembrar também, eu não vou saber a cidade. Vamos dar um exemplo. A pessoa sai de Atibaia com um caminhão com 1 tonelada de trem, quando ele chega aqui em São Paulo, tem 900 quilos. Quem vai pagar essa diferença? Pois é. Somos nós, o consumidor final. Uhum. Então, eu vejo que o Brasil ele precisa construir todo um conjunto anterior, e é óbvio que é fundamental a queda na taxa de juros, mas você precisa construir uma série de degraus antes até a gente chegar lá na frente. Uhum. E eu vi também que dentro dessa coisa da educação, o senhor tem alguma coisa com Educatec. Como que funciona isso? Na realidade, antes de falar propriamente de projeto, eu queria só situar. Eu sou diplomado de carreira, eu sou embaixador da carreira diplomática e nos últimos 10 anos eu passei no exterior. Uhum. Então, eu recebi um honroso convite, né, do presidente Gilberto Kassab para me filiar ao PSD. E aceitei um desafio e sou atualmente pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. Então, a ideia é trazer essa experiência de mais de 20 anos morando no exterior para São Paulo. São coisas que eu vi que em alguns lugares, nem sempre em países desenvolvidos, muitas vezes em países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, ou até países mais pobres, que resolveram problemas de enchentes, de transporte público, e a gente está quebrando a cabeça. Então, eu queria trazer essa experiência para São Paulo e focar principalmente na questão da segurança, na questão da educação. Você mencionou a questão da educação. Eu acho que nos anos 50 nós tínhamos o mesmo nível, até a Coreia do Sul era um país mais subdesenvolvido que o Brasil. Eles avançaram muito mais que o Brasil. Por quê? Eles colocaram todas as cartas na educação. Então, eu acho que na educação nós temos muito a avançar ainda. Nós temos uma ideia de projetos, tanto o Educatec como a Salatec, são projetos que, por exemplo, na questão nas salas de aulas, levar mais tecnologia para as salas de aula, em vez de mochilas carregadas de livro, lousas mais interativas, né, com professor, aluno, as crianças usarem mais tablet. Eu sei que isso tudo envolve recursos muito, mas muitas vezes tem recursos. O que não tem é gestão, Exato. decisão, né? A questão também eu notei que nós temos já uma grande infraestrutura de escolas públicas que ficam fechadas no sábado e domingo. Os funcionários são funcionários públicos, as escolas ficam fechadas. Por que não abrir essas escolas no final de semana, fazendo parcerias com a iniciativa privada, em que as empresas meio que adotam as escolas e oferecem cursos profissionalizantes para os jovens, cursos de reforço, né? Por exemplo, não somente de ciências, matemática, português, como preparar esses jovens para as profissões do futuro, né? Então, eu acho que temos uma estrutura, mas podemos usá-las mais com o apoio da iniciativa privada, né? E não somente
dar aula de reforço escolar, ensino profissionalizante, como até utilizá-los como estagiários em suas empresas. Então, essa é uma das ideias que eu pretendo debater, né, nessa fase de pré-campanha com a população. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante em relação ao curso profissionalizante oferecido pela empresa. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro. Não adianta eu e o senhor ficar aqui debatendo qual é o melhor curso, porque não somos nós que empregamos as pessoas. Quando você faz essa parceria que o senhor propôs com a empresa, que ela vem e fala, olha, eu preciso de tais e tais funcionários e inclusive eu posso formá-los. Exato, exato. Porque eu e o senhor, nós vivemos em outra realidade. A gente está aqui na realidade do ar-condicionado. Claro. Agora, quem sabe, quem precisa ser contratado é o cara da empresa lá fora. Se nós não tivermos esse contato com ele, essa interlocução com ele, nós vamos sempre estar ofertando algo que ele não precisa. Exato. Faz sentido? Imagina, não, todo sentido. Imagina você dar aula num sábado à tarde, de 2 às 6 da tarde, numa escola pública que estaria fechada, cursos de informática, inteligência artificial. Exato. Né? Enfim... Desenvolvimento de software. Exato, softwares e cursos mais voltados ao futuro, à tecnologia. Imagine o ganho, gratuitos, né? Cursos gratuitos. Eu tenho certeza que muitos jovens, em vez de jogar o seu futebolzinho, a sua pelada à tarde, ele ia dizer, pô, tá aí, eu vou aprender IA, eu vou aprender alguma coisa ligada à tecnologia da informação nessa oportunidade que me deram, de graça. Sim, e com a possibilidade de já sair dali com um estágio. Pois é, né? Os melhores poderiam ser selecionados pelas empresas. Então, dá para se fazer coisas, né? Agora tem que tomar decisão, né? Claro que se você chegar para a escola, pode abrir no final de semana, olha, os funcionários é o dia de folga deles. Então, você tem que ter uma opção, né? Uma opção, dizer, não, a empresa tal vai providenciar os funcionários, um lanche, né? Queremos que essa escola seja aberta, a gente se responsabiliza pela segurança e tudo, e faz um curso. Inclusive, aulas de inglês, é fundamental hoje em dia. Inglês é uma língua que mais cedo ou mais tarde, se você quer crescer na vida, você quer um emprego melhor, você tem que dominar o inglês e o espanhol também. Então, são cursos que você pode ter muito bem. Isso não é uma coisa complicadíssima. Sim. E como que está sendo para o senhor esse desafio que o Gilberto Kassab te colocou? Não, eu estou muito animado. É claro que muitas vezes você pensa assim, poxa, os parlamentares que já estão, né, que já são, os pré-candidatos que já são parlamentares, saem com a diferença brutal, porque eles já levaram suas emendas para os seus redutos eleitorais, para os seus prefeitos. E aqueles que estão chegando, né, praticamente começam um pouco do zero. Assim, às vezes a gente tem uma sensação de que é uma disputa assim, desigual, né? E outra, além das emendas, né? Quer dizer, tem... enfim, eu acho que principalmente essa questão das emendas. Outra coisa, 45 dias somente para... Antigamente era mais tempo para fazer campanha. Quer dizer, é como se fosse assim... uma chasse gardée. Eles colocaram isso na legislação até para reduzir a concorrência, né? Para aqueles que... Isso não é saudável para a democracia, porque isso dificulta a rotatividade. E você bem sabe, né? A rotatividade é importantíssima na democracia. Sim. O sujeito ficou 4 anos, como a população não está satisfeita, não rendeu o que se esperava dele, vamos mudar, vamos escolher outras pessoas. Então, e com esse mecanismo das emendas, né, e apenas 45 dias para fazer a campanha, né, fica difícil, né, as pessoas que chegam, né, os outsiders, entrarem no jogo em iguais condições. Quase um Davi e Golias, né? Mas mesmo assim a gente está empolgado, a gente está tentando fazer o melhor. Mas Davi venceu Golias.
E me fala uma coisa, na saúde o senhor defende o uso de robôs? Como que funciona Não, isso? a ideia é o seguinte, né? Você sabe, né? As pessoas do SUS, né, tem que perder um dia de trabalho, marca depois de meses, né? Marcam uma consulta, perde a manhã inteira, entra em filas. Então a ideia também é modernizar isso através de totens de autoatendimento, para que a pessoa com o celular já agende a sua consulta, já chegue no lugar, já não perca muito tempo, já sabe onde vai se dirigir, e não perca a manhã inteira, porque muitas vezes a pessoa não tem o dia inteiro para perder um dia de trabalho para uma consulta. Então, a ideia é, através da tecnologia, você usar isso para poupar tempo, porque muitas vezes a questão mais crucial. O trabalhador não pode perder um dia de trabalho para fazer um exame médico. Então, é colocar tecnologia também nessa área através de totens de autoatendimento nos hospitais. E como que o senhor pensa isso? Porque quando a gente fala isso, qual seria o maior desafio hoje nessa área? Seria a falta de recursos ou a forma como o serviço vem sendo organizado? Olha, volto a dizer que é uma questão também de gestão, né? Porque recursos termina tendo, porque você sabe, São Paulo é a unidade da federação mais rica do Brasil. São Paulo tem um PIB da Argentina, né? Nós não estamos falando do Amapá, nós não estamos falando de Roraima, né? Estamos falando do estado de São Paulo, que é uma máquina econômica. Então, recursos, se você tem um bom projeto, os recursos virão ou através do governo central, ou do governo estadual. Agora é uma questão de você fazer um projeto viável, né? Um projeto viável, quem sabe até através de PPPs, de parcerias público-privadas, para, digamos, modernizar essa área, né? Tantas outras áreas já foram modernizadas, né? O próprio Smart Sampa, né, é um projeto muito interessante na área de segurança, com um grande enfoque na tecnologia, porque também colocarmos também tecnologia na área da educação e na área de saúde. Sim, e o senhor falou uma coisa que é muito interessante, porque tem muita gente que ainda torce o nariz para uma parceria público-privada, Isso é fundamental. sabe? E eu vejo que isso é algo fundamental que a gente precisa fazer, É, porque muitas vezes o Estado ele não consegue fazer determinados trabalhos, mas se ele conseguir fazer uma parceria, dá certo para todo mundo. O empresário que precisa de trabalhar, que ele vai contratar o pessoal para fazer, e o Estado que vai oferecer aquele serviço para a população. claro, claro. Os recursos são escassos, né? Isso é economia, Sim, a economia diz isso, lidar com recursos escassos. E os recursos do Estado vêm de quê? Dos impostos. Impostos. Se você não quer, não querem aumentar o imposto, né? Então você tem que dividir com a iniciativa privada, porque o Estado ele tem que tomar decisões, ou ele investe no SUS, ou ele investe nas escolas públicas, ou então ele faz saneamento básico. Então veja a questão da privatização, que foi uma polêmica muito grande do saneamento básico. É o futuro, todos os estados estão privatizando. O Estado, os governos não têm recursos para cuidar de tudo. Então ele tem que dividir isso com a iniciativa privada. Ele não, se é aquela história do cobertor curto. Se ele põe na escola, ele tem que reduzir do SUS. Se ele coloca no SUS, ele reduz na segurança. Ele não consegue o dinheiro dos impostos, o, o suado dinheirinho dos nossos impostos não tem condições de fazer tudo. São sim. opções. O gestor público tem que fazer opções. E essas opções têm que ser opções inteligentes. O senhor comentou agora há pouco sobre o Smart Sampa, que é da prefeitura. O senhor tem um projeto também chamado Pet Sampa e Águia Sampa. Como que eles podem contribuir para melhorar a segurança aqui no estado de São Paulo através da tecnologia? Olha, já se avançou muito. Esse projeto é muito interessante. Eu acho que são
30 mil câmeras espalhadas pela cidade, já prendeu, eu acho que cerca de 6 mil, né, meliantes, né? Agora, essas câmeras são câmeras fixas, né? Já em locais pré-determinados, né? Então as pessoas sabem, tem pontos cegos, né? Sim, Os criminosos já sabem, olha, ali eu tenho que ter cuidado, né, e tal, e vai por outra rua, ou então se esconde o rosto. E através do Pet Sampa introduzir robôs, né? Não somente humanoides, mas também cães, né? Porque o cão é mais flexível, ele é pequeno, ele pode ter um reconhecimento facial, no futuro pode, quem sabe, até ter taser, né? Aliás, eu acho estranho porque se usa muito pouco taser, né, pelas polícias, né? Então, eu acho que isso a gente pode avançar muito nessa área, o Pet Sampa e o Águia Sampa, é também colocar essas câmeras de reconhecimento faciais que já estão em pontos fixos, em cima das viaturas, né? Porque aí você atinge a periferia, né? Não é só a Avenida Paulista. Você vai na Avenida Paulista, perfeito, a cada 100 metros, sim. duas viaturas de polícia. Mas e a periferia, né? Quer dizer, então, com essas câmeras móveis, né, nas viaturas, até nas motos, né, também, você pode, né, atingir as periferias, mais ruas e tal. Porque você sabe, né, a criminalidade hoje é a grande preocupação do Brasil. Tudo Sim. bem, corrupção, inflação, tudo. Mas segurança atinge a todos. Então, é o problema primordial. A gente tem que enfrentar de uma vez por todas a questão da criminalidade, Sim. porque isso é fundamental. E uma coisa que o senhor falou, pensando num complemento, dá até para derivar esse serviço, para, por exemplo, põe uma câmera no caminhão do lixeiro. E ele anda todo dia na rua, na viatura, Pois e eles é. sabem, ó, aqui tem um buraco, aqui Uhum, tem uma árvore, aqui tem um cabo de fiação caído. pois Isso, se é. você faz uma interlocução com a prefeitura, cai no sistema da prefeitura, já manda uma pessoa para ir lá fazer aquele fechamento da rua. Essa é uma boa ideia, já vamos incorporar no nosso projeto. Não somente o caminhão de lixo, outros Sim, viaturas por- públicas, né, sim, porque acaba se da tornando algo prefeitura. burocrático demais, porque aí alguém vai lá, registra uma reclamação que passa não sei aonde. Até o pessoal ir lá fechar o buraco, já É, passou 15 é dias. verdade. Vários carros já quebraram a Perdeu o suspensão. amortecedor. Sabe o que aconteceu isso outro dia comigo? Eu tava andando perto de casa, aí subiu o carro, fui virar uma rua, não vi. Aí tinha um buraco gigantesco, eu ouvi um barulho. Aí eu pensei, Jesus, eu não ouvi nada. Passou o tempo, o amortecedor quebrou. Aí eu falei assim, nossa, foi aquele dia. Mas eu não queria. Sabe quando você finge que não aconteceu nada? Mas eu acredito que com esse serviço, além da segurança, que é fundamental, a gente consegue fazer essa fusão, prefeituras e segurança, que você leva mais serviços para a população. Porque quando nós estamos falando de prestação de serviços, o grande beneficiário disso é o povo, na minha Claro, avaliação. claro, claro. Porque ele que no fim do dia vai pagar o imposto, ele que precisa de ter todo Exato. a segurança e Ele todo o tem que exigir, né? conforto. Ele tem que exigir, porque ele está pagando imposto para isso, né? Exigir Sim, bons serviços. e hoje a gente percebe que fica um pouco distante isso da população. Não É sei se o senhor verdade. concorda comigo. É, E eu creio que quando o senhor fala usando a tecnologia, ela acaba aproximando a população do serviço público. Porque, primeiro, você quebra aquela barreira do clientelismo. Olha, eu uhum, te ajudo, mas você precisa fazer isso para mim. Eu te ajudo, mas você tem que fazer parte da minha base. Não, porque quando você digita ali, ou o caminhão passou e viu que tem um buraco na calçada, ele não vai perguntar quem é A ou B. Ele registrou a foto, mandou para o sistema pega e vai lá, acabou. claro. E também para usar essa tecnologia, incorporar essa tecnologia no dia a dia do cidadão, você, como você bem observou antes, você tem que ter pessoas
capazes de operar essas máquinas. Isso só se consegue através da educação. Outro dia eu estava lendo as estatísticas, muitas empresas não conseguem absorver funcionários empregados porque eles não têm nível de capacidade técnica exigido pelas empresas. Então, Sim. não tem também segunda, não tem jeitinho, tem que ser educação, tem que investir em educação. Educação é fundamental. Não adianta você ter um drone se você não tem um sujeito para operar o drone, né? E o mundo caminha para Você vê isso. a tecnologia, a agricultura de precisão, né? O Brasil que virou um celeiro mundial no agro, né? Exportador. Hoje em dia as máquinas, aquelas máquinas complexas, né? Precisa de gente, não é só aquele sujeito que subia no trator, dirigia. O cara é um verdadeiro computador, como se estivesse numa nave espacial com câmeras e tudo, né? Mesma coisa, drone para jogar inseticida, ele analisa em que local colocar. Tudo isso exige conhecimento técnico, né? Sim, e lá atrás, na nossa conversa, o senhor falou sobre o curso técnico. Hoje, no Brasil, como que eu tenho visto a educação? Não sei se o senhor concorda. Nós temos pouco direcionamento para a educação de base, um foco gigantesco no nível superior. E eu penso que a gente precisava inverter essa base. Ninguém está falando que ninguém vai acessar o nível superior, mas quando a gente tem um ensino fundamental, um ensino primário, que ele não tem muita força, mesmo que a pessoa consiga passar pelo nível superior, ela vai ser penalizada pelo mercado. Porque quando a gente chega no mercado, ele não está preocupado de onde você veio, ele quer saber se você sabe quanto é 2 mais 2. Exato. Deu 4, você tem condição de trabalhar, você está aceito. Se você tem alguma deficiência ao longo da sua carreira, o mercado vai te reprovar. E quando o mercado reprova, é terrível, porque a penalidade dele é desemprego e falta de oportunidades. Então, se a gente consegue formar um jovem com capacidade para passar pela universidade, porque a universidade nada mais é do que uma ponte entre a sua vida juvenil e a sua vida profissional. Então, quando você conseguiu passar por essa ponte consolidado, você consegue operar essa máquina que o senhor está falando, e não só ela, mas pensar em serviços, criar oportunidades para quem está chegando na sociedade. Então, e no meio disso, tem uma coisa que é desvalorizada no Brasil ainda, né, que é essa coisa do curso técnico, porque criou-se aquela cultura da universidade, que ninguém é contra a universidade, pessoal. Só que você precisa ter diversas opções. Exatamente. Se a pessoa não quer entrar na universidade, faz uma coisa já focada na área técnica, porque a possibilidade de emprego é mais rápida, né? É mais direcionada, né? Sim. E hoje, dentro disso que o senhor falou, tem muita gente que tem reclamado também que falta profissional com curso técnico, essa coisa mais direcionada para determinados setores. E a solução seria esse curso que o senhor está falando na escola aos sábados, já com o auxílio da empresa. Exato, Inclusive de reforço também, né? Coisas que ele escapou, ele não assimilou bem no dia a dia nas aulas. Você tem uma aula de reforço, matemática, ciências, essas coisas básicas, sabe escrever, né? Português, sim. Portugal, e não só, todo mundo fica hoje em dia no WhatsApp, né? Isso não é escrever isso direito. Criou essa cultura do telefone, né? Exato. Que eu penso que isso é algo lamentável. Você não lê mais bons livros, não lê mais clássicos, não faz mais redação. Quando vai para uma prova de vestibular, que tem uma redação, tem enorme dificuldade, né? Usa a linguagem da rede social, do Facebook, né? Do WhatsApp, né? Abreviações e tal. É impressionante isso. Exatamente. E essa cultura, ela acaba matando também. E eu penso que quando a gente faz esse reforço aos sábados que o senhor está falando, a gente começa a resgatar essa pessoa para o conhecimento, a gente leva dá a essas crianças a oportunidade de ler os clássicos. Exatamente. Porque eu costumo dizer que você tem a vida em 2 momentos. Antes dos clássicos e pós-clássicos. Porque eles acabam trazendo para você
uma nova visão de mundo, ou talvez uma visão de mundo que você tinha adormecida, que você não conhecia anteriormente. E isso gera para você oportunidades, gera boas conversas. Faz sentido para o senhor? Faz, com certeza, com certeza. Essa questão. É, hoje as crianças e jovens estão tão envolvidas com as mídias sociais que eles não leem mais, né? Não leem mais. É Instagram todo tempo, é Face e tal. E é, é impressionante isso. E leitura é fundamental hoje em dia. E hoje em dia Leitura. não, em toda a vida. Não, o senhor está falando, eu tô lembrando do meu pai. Quando eu era mais novo, era criança, meu pai vivia. Você precisa ler. Você já leu? É, Estava assistindo TV aqui, vendo um filminho. Cadê o livro? Calma, pai. E a lembrança que eu tenho do meu pai é exatamente essa. Sempre lendo. é, é, Se chegava em casa às 10 horas da noite, ele estava lá na sala, examinando um livro. é, E isso é algo muito rico. E é isso é preciso verdade. retomar isso no Brasil. E isso é uma coisa que vai surgindo a partir do momento em que você entrega a oportunidade para a Tá, criança conhecer o mundo da leitura. é verdade. Eu me recordo a minha filha, uma das minhas filhas, quando elas eram crianças, já no berço, a gente deixava um livro no berço. Aqueles livros de plástico, né? Com figurinha, com imagens, né? E aí quando chegava lá, estava lá, passando as páginas e tal. E depois ela cresceu, assim, se transformou numa devoradora de livros. Lê, assim, provavelmente 5 vezes mais do que eu, né? E, pai, você já leu esse livro aí? Eu não tenho tempo. Ela fala, como não? Você que me ensinou a ser assim. Todo o tempo com um livrinho para não perder tempo, vai pegar um transporte coletivo, pega. Isso, aliás, é uma coisa que na Europa se vê muito, né? Nos metrôs, nos trens, né? A pessoa não perde tempo, pega um livro, está lendo e tal. Aqui, praticamente, esse hábito não existe, né? Uhum. E é fundamental, a leitura é fundamental, a educação é fundamental. Você não chega, assim, né, chegar em profissões, em situações de mando, assim, digamos, se não for pela leitura, a Não. não ser que ganhe na loteria, seja um influencer. Tô jogando na luta. Todo ano eu jogo, mas ainda não deu certo. Pois é. Mas falando em cultura, o senhor promoveu diversos projetos culturais e esportivos quando foi cônsul geral em Hamamatsu para integrar brasileiros e japoneses. Qual iniciativa marcou mais a trajetória do senhor? Um consulado normalmente é um cartório, né? O objetivo do consulado prestar serviço às comunidades brasileiras, principalmente através de passaportes, certidões. Agora, eu cheguei lá e eu encontrei uma comunidade muito trabalhadora e vibrante na minha cidade, 10 mil pessoas, e eu vi o potencial. E foi logo depois da pandemia, eu senti que as pessoas estavam carentes, né, de eventos, e era 2022, o ano de comemoração do bicentenário da independência. E eu achava que a gente tinha que fazer uma coisa marcante, né? E aí fizemos o Brazilian Day Hamamatsu, né? Foi o primeiro Brazilian Day lá no Japão. Sucesso, 16 horas de música brasileira. Veio um cantor daqui do Brasil, os demais eram cantores brasileiros locais de todo o Japão. Então marcamos o bicentenário com assim em alto estilo. Então esse evento que a gente fez tornou-se o maior evento cultural brasileiro na Ásia naquele ano. E aí depois vieram outros, né? Vieram as Olimpíadas Escolares Brasileiras, né? Que nós fizemos, já está no 4º ano consecutivo, que este ano, né, em maio, reuniu 1.500 atletas brasileiros, crianças de 6 a 18 anos, né? E disputando num fim de semana uns 20 esportes diferentes. Então, crianças de mais de 20 escolas brasileiras, vindo de todo o Japão,
Também nós quisemos fazer um evento inclusivo, então incorporamos vietnamitas, peruanos, japoneses, e foi um grande sucesso, a ponto de o Comitê Olímpico Brasileiro convidar 4 campeões para disputar o ano passado os Jogos da Juventude em Brasília e o, como é que é, a Confederação Brasileira de Esporte Escolar convidar 10 para participarem em Uberlândia dos JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros. E esse nosso evento já se transformou no maior evento esportivo brasileiro fora do Brasil. Então, nem na Europa, nos Estados Unidos, nem na América Latina, você tem um evento reunindo 1.500 atletas brasileiros disputando várias modalidades. Então, foi um evento que me orgulhou muito. Claro que a gente não faz isso sozinho, né? Faz com Uhum. parcerias e também pouquíssimo dinheiro e recursos públicos, com parceiros da iniciativa privada, né? A gente liga para as empresas, vamos fazer você patrocina os times de futebol, os outros fica com o de vôlei e tal, e a gente consegue fazer. E também um evento que deu muito certo, que assim foi uma repercussão enorme, até para surpresa minha. Nós iluminamos o castelo de Hamamatsu, né, que é um castelo histórico lá na nossa cidade, que saiu inclusive naquela série Shogun, né, da Netflix. Nós iluminamos nas cores verde e amarelo para comemorar o 7 de setembro do ano retrasado. E a mesma coisa, assim, em 3 meses nós fizemos esse evento. Eu liguei para todos os cantores da região, falei, olha, eu não tenho cachê, vamos tocar pelo 7 de setembro, tal. Todos toparam, nós 30 atrações musicais, dança, cantor sertanejo, forró, bossa nova, fizemos um puto evento chamado Cores do Brasil, barraquinhas, food truck, comida típica brasileira. Saiu inclusive no Jornal Nacional, na CNN Brasil, na Record. Então foi um evento assim, gastamos pouco, né, praticamente tudo iniciativa privada, e fizemos um evento cultural de grande repercussão no Japão. Eu tô percebendo na nossa conversa que o senhor dá muito valor, e eu não estou fazendo julgamento de valor, muito valor à educação e à E a cultura. cultura, com certeza, com certeza. É. Claro que eu fiquei frustrado com o projeto, eu queria. Eu passei 4 anos lá tentando fazer o primeiro centro cultural brasileiro no Japão. Não consegui, não consegui. Tentei. Nem tudo dá certo, né? Alguns projetos dão certo, outros não. Senti que não havia um comprometimento muito grande com a comunidade, que foi uma pena, porque o Japão tem uns 400, a comunidade japonesa que já está aqui desde o século passado, tem espalhado pelo Brasil cerca de 400 centros culturais, clubes esportivos, caicans, e eles têm esse associativismo muito forte, né? E provavelmente faltou isso. Lá eu fiquei meio frustrado, mas ainda tenho esperança que daqui a gente possa incentivar o pessoal que me substituiu a criar no futuro esse Centro Cultural Brasileiro, que vai ser o primeiro no Japão para trazer a cultura brasileira, projetar filmes brasileiros, artes plásticas e manifestações culturais. Entendi. E recentemente o senhor participou das comemorações de 118 anos da imigração japonesa no Brasil. Pensando nisso, quais valores da cultura japonesa, não vale falar comida, o senhor acredita que pode inspirar a sociedade brasileira? Na verdade, foram 130 anos, 130 130. anos de amizade Brasil-Japão, porque essa data comemora a vinda dos primeiros imigrantes, né, que Uhum. chegaram aqui, se eu não me engano, em 1908, naquele navio Kassato Maru, que vieram trabalhar na cultura do café, né? E muitos vinham para trabalhar um determinado tempo e voltar, né? E muitos ficaram, né? E de certa forma essa vasta comunidade japonesa de imigrantes japoneses, que hoje é mais de 2 milhões, ajudaram a moldar a cultura brasileira e principalmente a cultura
em São Paulo. E eu, nesses anos, eu aprendi muito. O Japão foi um divisor de águas na minha vida, em termos profissionais, em termos culturais, e eu assimilei muito desses valores de honestidade, de associativismo. Eu até levo assim, esse cartãozinho, Valores Nikkeis, que eu vou ler rapidamente: responsabilidade, aprendizado, integridade, perseverança, respeito ao próximo, aos mais velhos, né? Gentileza, gratidão e coletividade. Vou até te... Tá aqui, ó. Você. Pra mim, obrigado. Vou guardar com carinho e vou andar com ele também. Então a gente tenta assimilar alguns desses valores na nossa vida. Sim, e o senhor sabe, assim, eu não tenho o conhecimento que o senhor tem, obviamente, mas eu tenho muitos amigos japoneses. E eu reparei isso que o senhor falou, quando você está próximo, essa coisa do respeito, essa coisa da responsabilidade, do aprendizado contínuo e junto. Uhum. Isso é uma coisa, é um valor que a gente Exato, aprende, que depois fica difícil você deixar isso de lado. claro. Eu acho que você vê muito isso de perto aqui em Mogi das Cruzes, né, que tem uma comunidade Nikkei, né, de descendentes Sim, muito forte, muito grande, principalmente focada na agricultura, né? Você sabe que eles trouxeram muitos cultivares para cá, né? Maçã, caqui, tudo isso, né? Foram os uhum, descendentes que trouxeram, né? sim. Enfim, eu acho que ajudou muito a evolução da agricultura brasileira. Foram eles que montaram as primeiras cooperativas agrícolas, aquela Cotia, primeiro aquela que nos anos Eu 70, lembro dessa 80, cooperativa agrícola. Eu acho é, que eu já vi é, um prédio deles no bairro do. É óbvio que deve ter é, em vários lugares, deve estar. mas ali perto do Ceasa, o Ceagesp, no Jaguaré, tem um prédio deles. Né? Esses Ou valores tinha. de cooperativismo, né, eles implantaram muito aqui, porque numa terra inóspita, né, quer dizer, para eles era tudo diferente, eles perceberam que se eles não se unissem, né, ia ser muito difícil, né, conquistar essa nova terra. Sim, E aí isso é uma coisa que é muito importante na cultura japonesa. entendi. Bom, eu sei que o senhor ainda tem mais outros compromissos para hoje. Uhum. Eu queria que o senhor deixasse uma frase final para nós aqui no Brasil, uma frase de inspiração para o senhor que aprendeu essa cultura e tem ela dentro do senhor muito forte. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público e convidá-lo para voltar aqui quantas vezes achar necessário. Bom, eu queria, José, agradecer essa oportunidade desse bate-papo aí com os telespectadores, né? E dizer que, enfim, estou muito feliz já vim pela segunda vez em Mogi das Cruzes. Eu tive aqui uns 2 meses atrás participando de um Matsuri, né? De um desses festivais Nikkeis. Mas eu acho que como mensagem final a gente já conversou, quer dizer, a questão da educação, né? Não tem é, não tem outra opção, né? Não tem um jeitinho, não tem atalho para você vencer na vida que não seja pela educação, né? É por aí. Se você quer conquistar alguma coisa, seja, cara, quer ser engenheiro, médico, empresário, você tem que ler bastante, estudar e procurar ser uma pessoa melhor, né? Um cidadão melhor que traga uma contribuição positiva para a sociedade em que vive. Entendi. Obrigado, embaixador Obrigado. Garcia. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse bate-papo. Semana que vem estaremos aqui novamente. Até logo, tchau.